E hoje eu tenho ao meu lado o Marcelo Bus, que é candidato a deputado estadual. Muito obrigado por ter vindo aqui na televisão e estar participando desse programa. Obrigado, Tobias. Muito bom dia a todos os telespectadores da Vale TV, essa TV que muito importante nós temos aqui na nossa região do Vale dos Sinos. Gostaria de começar conversando contigo sobre a tua trajetória, do porquê que tu escolheste a política e quais são os teus objetivos, né? E por que tu também te candidatas agora a deputado estadual. Tobias, eu tomei a decisão de encarar as urnas e fazer a militância política extra Facebook e redes sociais quando eu me dei por conta que eu não tinha ninguém para votar. Aquele momento que eu me vi, eu não tenho ninguém para votar nas próximas eleições, eu resolvi então me candidatar. Eu tenho na minha família uma vertente política de longa data. O meu avô materno foi vereador no município de São Leopoldo lá na década de 70. O meu pai, muito conhecido na região, o Dr. Canã, ele foi vereador, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, entre outras funções públicas que ele assumiu na nossa região. Então isso eu tenho desde criança comigo, eu carrego esse DNA de fazer o bem através da política, de transformar a vida da nossa sociedade através da militância política. Mas isso estava muito adormecido em mim, Tobias, porque eu sou administrador de empresas, empresário, estava muito bem resolvido na iniciativa privada. Mas esse DNA que eu carrego desde a minha infância me trouxe a motivação para lá em 2012 encarar as urnas como candidato a vereador. E eu fui muito bem votado, mas infelizmente faltou pouquinho votos para eu me eleger. Em 2016 eu concorri de novo a vereador em São Leopoldo e aí sim eu tive êxito e saí da urna muito bem votado, com uma votação expressiva e com posições, convicções muito firmes. Eu sou um jovem, pai de família, filho, cristão, de direita, com pensamento conservador, a favor da liberdade econômica. E é o que nós precisamos, né? Trazer para a realidade políticos que pensem em diminuição de privilégios, diminuição do Estado, para que a gente possa, a partir disto, então, a sociedade civil, as empresas, os CPFs, as pessoas avançarem, progredirem, evoluírem na nossa sociedade. Estado mínimo até onde? Até onde eu acredito que a gente deva pensar que nem pensa o Bolsonaro. Existem setores estratégicos que realmente nós temos que ter a soberania nacional. E existem algumas empresas públicas que têm um fundo social, um papel na nossa sociedade muito importante. Então eu acredito que o Estado não deva ser mínimo, ele deva ser eficaz, eficiente. Agora, a gente prega o Estado mínimo diante desse Estado paquidérmico que nós temos aqui no Brasil. Um Estado, uma máquina pública inchada, um monte de ministérios, secretarias em nível estadual e municipal, CCzada espalhada em cabide de emprego a torto e direito, e isso nós temos que acabar, porque isso aí sai dos nossos bolsos, sai dos nossos impostos, e nós temos que diminuir o tempo que o brasileiro trabalha para pagar imposto. Hoje, o senhor e a senhora que está nos assistindo pela TV, trabalha mais de 6 meses ao ano para pagar imposto e financiar essa máquina pública corrupta. Isso nós precisamos diminuir. Então o Estado mínimo, até onde nós conseguirmos aliviar o bolso do contribuinte e trazer mais dignidade e avanço para a nossa sociedade. Diminuição dos impostos ou aumento dos impostos aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem maior índice de ICMS e a nossa região sofre muito com isso, com a perda da sua industrialização, ao qual ela muito cresceu e foi dependente. Agora a gente vê a míngua da nossa região nesse sentido. Como lutar contra isso? Muito simples. Primeiro a gente olha a teoria, curva de Laffer. A curva de Laffer já nos traz exatamente o que acontece. A elasticidade da arrecadação do governo aumentando o imposto, ela vai atingir um limite. A partir de determinada taxa tributária, o imposto tende a cair, porque sufoca o empresário e o contribuinte, infelizmente, fomenta a partir daí então a sonegação de impostos e não fomenta a atividade comercial.
Então, o imposto, sem sombra de dúvida, tem que diminuir. No modelo do Trump de redução de impostos e aumento de receita. Nós temos exemplos diversos no mundo inteiro. A Inglaterra fez isso há anos atrás, diversas nações fizeram isso, a diminuição de impostos que gera um efeito inverso, que é o aumento da arrecadação. Então nós precisamos, eu como candidato estadual, como deputado estadual eleito, eu quero aqui assumir um primeiro compromisso público com todos os telespectadores. Não aprovo nenhum aumento de imposto. E se for possível, diante dos limites do meu cargo como deputado estadual, se houver algum expediente na Assembleia Legislativa que venha ao encontro de aumentar imposto, eu vou até o último limite da lei para diminuir taxa ou imposto em outra seara. A sociedade não suporta mais, o brasileiro não suporta mais tamanha carga tributária. Nós precisamos resolver isso e eu sou uma das pessoas que vai levar este pensamento para a Assembleia Legislativa, sem sombra de dúvida. Como se faz a defesa da família? Através dos valores cristãos, tirando da sala de aula a ideologização de gênero, resgatando o direito do pai de educar a sua criança, que hoje nem isso mais o pai pode. Ele está ceifado do direito de dar os bons costumes e o bom caminho para o seu filho, trazendo para as crianças, melhor, devolvendo ao professor a autoridade em sala de aula, porque é um absurdo que a esquerda fez no Brasil. A criança não roda mais em sala de aula, independente se ela aprendeu, não aprendeu, se absorveu o conteúdo ou não. As crianças são passadas de ano e o reflexo disso são professores que não se preocupam mais em transmitir conteúdo. Eles se preocupam hoje na sala de aula em não apanhar, seja do aluno ou dos pais dos alunos. Então a gente precisa devolver a autoridade para o professor em sala de aula. E precisamos tirar da nossa sociedade essa cultura de veneração ao errado, de veneração ao traficante, de veneração a quem faz coisas erradas. Temos que mudar isso daí. E o empreendedorismo, como desenvolver ele a partir das competências que o deputado estadual tem, que claramente não são as mesmas do executivo, mas como candidato e eventualmente eleito, o que se fazer para desenvolver o empreendedorismo? Primeiro, nós falamos da redução de impostos. Segundo, nós temos que falar da burocracia. Eu vou usar o CPF como exemplo, porque no CNPJ nós iríamos extrapolar todo o tempo aqui só citando o número de documentação. Então, o cidadão comum, quando nasce, ele tem a certidão de nascimento, carteira de vacinação, RG, CPF, carteira do trabalho, PIS, PASEP, CNH, carteira de certificado de reservista, título de eleitor, que não serve para nada, porque tem que levar um documento com foto, passaporte, e o cidadão de bem só se livra da burocracia no momento que ele adquire a sua certidão de óbito. Então, essa burocracia que nos imbuíram nas últimas 3 décadas, não fomenta o empreendedorismo, faz com que o empreendedor passe mais tempo dentro de uma repartição pública do que cuidando do seu negócio ou curtindo a vida com a família. Então nós temos que reduzir drasticamente a burocracia. Até porque, Tobias, a burocracia é a grande mãe da corrupção. E as leis que criam essa burocracia são os padrinhos. Então a gente tem que reduzir. Por isso, lá em São Leopoldo, onde eu sou vereador, eu propus o Revogaço, que é um projeto de lei que revogou numa tacada só 320 leis que são inócuas, que não condizem mais nada com a nossa realidade. Tu tens uma ligação bastante forte com o Bolsonaro e ele tem algumas declarações que são bastante fortes e especialmente falando sobre a questão dos privilégios que tu mesmo tocaste antes. Ele mesmo admite que não gostaria de abrir mão dos seus privilégios. Como é que tu encara essa dicotomia? Nenhum ser humano quer abrir mão dos seus privilégios. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Essa frase do Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara correto, honesto, atua dentro das leis e ele é verdadeiro. Qual é o telespectador que está nos assistindo agora que quer abrir mão do seu privilégio? Nenhum. Agora, o que nós precisamos entender é que dentro de um contexto onde todos terão que abrir mão dos seus privilégios, não me resta a menor dúvida que o Bolsonaro será um dos principais militantes para a redução dos privilégios, as quais eu também sou. Pergunta se eu quero diminuição do meu salário. É evidente que eu não quero. Tu queres do teu? Ninguém quer. Agora, nós queremos é que a sociedade, o governo, o futuro governo, faça as reformas para adequar. Diminuição dos privilégios é uma das reformas que nós precisamos. E ela não está só no Poder Executivo, não.
ela está no poder judiciário principalmente, ela está dentro das classes dos funcionários públicos com altos salários, e a gente precisa atuar isso de verdade. Essa eleição de 2018 é um marco, é um divisor de águas. Que Brasil que nós queremos para o futuro? É um Brasil, com certeza, onde que nós possamos valorizar as pessoas que trabalham. Basta de valorizar a vagabundagem de toda a história, de toda a estirpe. Chega, vamos valorizar quem trabalha, produz e quer lucrar, trazer um futuro melhor para a sua família. A corrupção é um problema endêmico aqui no Brasil. Sim. Ela vem das bases da sociedade e atinge os altos escalões do poder público. Como fazer para que a corrupção se dissolva em nossa sociedade? Não é um trabalho simples, rápido e não será da noite para o dia, mas começa com a privatização, a redução do Estado. Nós não vamos acabar com a corrupção do Brasil enquanto nós não passarmos por uma profunda reforma de diminuição do Estado. Na privatização não há corrupção. Na privatização tu diminuis a probabilidade da corrupção. A corrupção ela é um elo entre iniciativa privada e gestor público. Se nós diminuirmos a quantidade de gestores públicos, nós vamos diminuir a probabilidade de corrupção. Porque eu vou dar um exemplo, eu sempre falo isso aqui nas minhas campanhas políticas. Quantas pessoas, Tobias, tu confias a chave da tua casa? Com certeza, muito poucas. Muito poucas. O presidente da República tem que confiar a chave de 150 empresas públicas. Me diga qual é o cidadão que tem 150 pessoas, fora ministérios, secretarias e diversos outros cargos de alta relevância em nível nacional. O presidente da República tem que nomear 150 presidentes de autarquias e empresas públicas. É humanamente impossível um presidente da República ter 150 pessoas de autoconfiança para gerir aquelas dotações orçamentárias. E é evidente que não se tem controle. E a partir disso, então, abre-se o caminho para a corrupção. A diminuição da máquina pública é uma das nossas premissas principais para que a gente possa iniciar um trabalho de redução da corrupção. Assim como, bem como a valorização da Lava Jato. É engraçado, Sérgio Moro dá a sua vida pelo Brasil e a gente não vê a Globo ou os grandes organismos de comunicação mostrando os diversos títulos e honrarias que ele recebeu o mundo afora. Então nós temos que valorizar a Lava Jato e toda a equipe do Ministério Público, Polícia Federal que está fazendo essa investigação. Marcelo, quero agradecer a tua presença. Nosso tempo é exíguo, muito exíguo, e a gente poderia ficar muito mais tempo. Quando a coisa começa a ficar bacana, a gente poder desenvolver vários temas. Entendo bem. Já está terminando, mas enfim, eu quero que tu possa dar tuas considerações finais até o fim do nosso período de tempo. Eu tenho um vínculo muito forte com o Jair Bolsonaro e com o deputado Onyx Lorenzoni, que já foi escolhido pelo nosso futuro presidente como futuro ministro da Casa Civil. A região do Vale do Sino, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, ela precisa ter um deputado estadual que esteja alinhado e que tenha portas abertas com o nosso futuro governo. Se Deus quiser, o Jair Bolsonaro se elege no primeiro turno e eu quero ser o teu representante na Assembleia Legislativa para combater todo esse mecanismo da esquerda e trabalhar a favor da liberdade econômica, dos bons costumes e das nossas famílias. Muito obrigado.